Boa, boa, boa. Fala, Portela. Tá me ouvindo bem, Portela? Como é que tá o vídeo aí? Tá tudo certo? Tá tendo delay? Esperar a galera chegar. Igor já vai entrar. Vamos que vamos. Show, show. Tudo certo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre criação do personagem, construção do personagem, né? Hoje vamos falar de interpretação. Cadê o povo? Cadê todo mundo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Bia, boa noite, tudo bem? Esperar um pouquinho a galera entrar, vamos chegando, gente, vamos chegando. Daqui a pouco o Igor vai entrar para a gente falar um pouquinho sobre teatro, interpretação, construção do personagem, técnica vocal. Vamos lá, vamos que vamos. Olha o Igor aí. Vou chamar o Igor, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, minha gente. Me escuta. Fala, Igor. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu Tela tô vendo os preta. dois. Oi? Eu tô vendo os dois. Para mim, você ainda está conectando. Fala, André. Boa noite, boa noite. Boa noite, Flória. Carrega e não te vejo. Vocês estão vendo nós dois aqui, gente? Como é que tá aí a imagem para vocês, o áudio? Dá um retorno, pessoal. Eu tô conseguindo ver os dois, e vocês? Tá na tela preta e carregando. Boa noite, Bia. Minha amiga. Bacana. Me acompanha em tudo. Minha ex-aluna também fez umas aulas particulares comigo. Que legal. O Arthur Portela colocou aqui só o Marcos. Caramba. Igor, Vamos tentar de novo, então? eu vou fechar aqui você, aí você entra novamente. Aí se voltar a acontecer, eu saio e a gente faz uma nova aqui, porque às vezes é bug do próprio Insta. Valeu? Beleza. Uhum. Tirar aqui. Igor. Chamar o Igor de novo, galera. Vamos lá, Insta, ajuda a gente. Insta, ajuda. Opa, agora tô vendo o Igor. Apareceu? Tô te vendo. Tá me ouvindo bem, Igor? Tô ouvindo. E aí, galera, tá normal para vocês? Dá um feedback aí rapidinho pra gente. Todos Tá tudo ouvindo? bem? Sem delay? Tá tudo certo? Beleza, então vamos atacar. Igor, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Muito Eu que obrigado aí agradeço. por nossa parceria aí, por esse novo projeto aí que está nascendo. Se Deus quiser, Ele quer, a gente vai fazer um belo trabalho e muitos que virão por aí, né? Igor, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto, o que a gente vai passar nas aulas, né? Só para lembrar aqui para a galera que é em julho, tá?
nas quinta-feiras, dia 9, 16, 23 e 30 de julho, das 19 às 22 horas. E com a participação especial da Tati Vidal. Exato. O Igor vai falar mais um pouquinho sobre ela, tá bom? É contigo, Igor. Então, minha gente, boa noite a todos. Primeiro eu vou dar um breve apanhado do meu currículo e do expertise que eu tenho para ser utilizado no curso. Eu tenho bacharelado em Artes Cênicas pela Unirio e licenciatura plena, o que significa que eu também posso dar aulas, né, no estado, no município, ser concursado, né? Tanto para o estado como para o município, para ensino fundamental, médio e faculdades também, ensino superior. Sou ator há muito tempo, comecei minha carreira como bailarino e sou profissional da voz já há bastante tempo. Como locutor, como narrador de audiobooks e como dublador. E em todo esse meu histórico, fui professor do município, professor de artes cênicas do município por 7 anos. E em todo esse meu histórico, eu sempre atentei muito para o fato de que o ator latino-americano, especificamente o brasileiro, tem muito problema com conteúdo teórico, com conteúdo físico, com conteúdo técnico, né? A gente ainda está muito agregado à coisa do talento, do glamour, da sorte, da estética. E isso sempre me incomodou muito como professor, como ator e como diretor, principalmente. E como profissional da voz, em todo o meu histórico, em todas as minhas experiências como locutor, como ator e como diretor também, eu percebia nos meus colegas e às vezes em pessoas muito tarimbadas uma dificuldade enorme em interpretação de texto. Porque quando a gente fala de interpretação, né, em teatro, em dublagem, a gente sempre pensa na mise-en-scène cênica, né, no processo final, né? Então, interpretação é o estado sentimental e físico em que um personagem dá ao texto. Mas, na verdade, principalmente para quem trabalha em teatro, e isso é um diferencial enorme para quem trabalha em dublagem, a gente antes precisa de um resguardo e de um conhecimento técnico que é muito apurado, né? Então, eu venho de uma escola antiga de teatro, eu me formei em 98. Eu sou da época em que se ensaiava durante 6 meses para se montar um espetáculo. E desses 6 meses, 3 meses ou 2 meses, a gente passava lendo o texto. Porque o texto é a matéria-prima, a matéria primeira, né, para o ator chegar até um estado maior, que é a construção da personagem. E eu percebia atores tarimbados, colegas meus, que eu já tinha visto em cena, no cinema, no teatro. Na primeira leitura, eu falava, meu Deus do céu, quem alfabetizou essa pessoa? E isso, para mim, sempre foi um problema assim, gravíssimo, né? E mais tarde, como diretor, eu lembro de diversas situações de recomendar alunos meus ou atores conhecidos para testes comigo, principalmente de audiobook. Eu já dirigi muito audiobook há 10 anos atrás. E pessoas que eu falava, pô, eu sei que o cara vai passar. E chegava na leitura, o cara pegava o texto e não saía nada. E aí, pela minha experiência e por pesquisas que eu fui fazer, eu percebi que isso tem um conteúdo cultural muito, muito arraigado, né? A gente é uma cultura que não lê. A gente não lê. O brasileiro não lê. E quando a gente fala de estatísticas, nos últimos anos a gente teve várias bienais do livro, por exemplo, com estatísticas de crescimento de compra e leitura e de público, né? E quando eu percebia o tipo de material que as pessoas tinham acesso,
eu não vou citar nomes, mas eu percebia que o conteúdo era sempre autoajuda, livro esotérico, livro do ator famoso, biografia da funkeira. E eu falava, meu Deus do céu, como é que essas pessoas vão criar conteúdo até intelectual, enfim, como é que essas pessoas vão progredir intelectualmente? Isso eu incluo o nosso ofício de ator, né? Conhecimento geral, né, Igor? Conhecimento geral em si, né? Exato. Para quem estuda teatro, eu não sei qual é o público que a gente está tendo, a galera pode começar a se apresentar, mas o ambiente acadêmico de artes cênicas é um ambiente extremamente técnico e de introspecção e de imersão em livros, né? Até a gente chegar no processo final, que é uma prática de montagem, a gente fazia leitura de mesa antes. O que era essa leitura de mesa? Né? Era o reconhecimento do chão que você vai pisar. E eu falo muito isso. Quando o profissional, eu vou ampliar, porque a gente não está fazendo um curso de teatro, né, de artes cênicas propriamente, a gente está fazendo um curso de interpretação. Para você interpretar, inicialmente você precisa de ter um embasamento teórico e intelectual. Quando um artista, um repórter, um profissional de voz, eu vou falar basicamente do teatro, tá? Para a gente chegar depois na dublagem, em outras vertentes. Quando você tem uma bagagem, um conteúdo, um arquivo já estabelecido em você, e você pega um texto que você não conhece, mas, por exemplo, vamos falar do mais óbvio, Shakespeare. Se você é um cara que já leu Shakespeare, ou que já tem algum estudo, algum conhecimento, a sua leitura vai ser diferenciada de qualquer outra pessoa que nunca ouviu falar. Então, eu tenho no meu arquivo Shakespeare. Bom, Shakespeare, ele nasceu em tal época, ele escreveu tragédias, ele escreveu dramas, a oratória dele é dessa forma. Então, o seu start nesse trabalho é muito diferente de quem não tem esse conhecimento. Então, o primeiro trabalho para interpretar qualquer coisa, ele é intelectual. Se você não tem conteúdo intelectual, você se apoia em muletas que eu acho que são muito frágeis. E isso foi o que eu percebi em todo o meu histórico como professor e como diretor. Como professor do município e do estado, então nem se fala. Porque a gente está falando de um público que não tem acesso. Né? Qual, Igor, já que você tocou, qual região que você deu aula aí no município, no estado? Qual região do Rio? Eu tive muita sorte. Eu dei aula em Deodoro, na Vila Militar, no Campo dos Afonsos, dentro da Vila Militar. Então, eu trabalhava com a nata da burguesia suburbana. Eram meninos e garotas que não eram de comunidades e tal, e tinham até acesso. Mas, culturalmente, tinham aversão a livros. Você falava em livros, eles já... Porque está arraigado na nossa cultura, né? E, curiosamente, eu fui ver isso em outros profissionais. Eu percebo que professores, eu lidava com professores de outras matérias que tinham uma extrema dificuldade em se comunicar. Até porque a gente está vivendo uma época do imediatismo, né? É a era da internet. A gente curte e compartilha. E a gente faz isso com as informações que chegam para a gente. Daí que a gente está na era do fake news. Né? O fake news é nada mais, nada menos do que a nossa cultura arraigada de não interpretar por preguiça e simplesmente compartilhar. Isso é uma interpretação. Sem pesquisar, né, Igor? E sem pesquisar de onde veio a fonte, né? Exato. E aí eu uso essa analogia para a gente entender como é que é o trabalho de um ator. Vamos falar inicialmente de um ator e a gente vai ampliar esse horizonte. Né? O ator que tem o talento, a estética, o rostinho bonito e tal, e a sorte, e aí você observa esse ator e pega uma atriz, agora eu vou falar um nome, Fernanda Montenegro, que passou por todo um histórico de teatro,
e coloca um do lado do outro, é nítido o discurso. É nítido o tipo de interpretação final que isso vai ter. Infelizmente, ou não sei se eu posso usar esse juízo de valor, a gente tem um problema sério na nossa profissão, que é a questão do talento. E talento não se mede. Né? Talento não se mede. Um diretor pode simplesmente ir com a tua cara ou não. Né? Então, quando eu falo de interpretação, quando a gente oferece um curso de interpretação, e eu acho que a proposta da Dublemix, inicialmente, era entrar num nicho que são os alunos de dublagem que precisam do famigerado DRT, que é necessário, para trabalhar como dublador. Né? Eles precisam do DRT de ator. E a dublagem, ela é uma ferramenta, ela é um mercado que está se ampliando, mas que é muito diferente do teatro. A dublagem trabalha com imediato. Né? Você não tem um estudo, um pré-estudo do texto. Você chega no laboratório, é um mercado de produção industrial, né? A gente chega operário, né? Às vezes você não tem informação nenhuma. O diretor chega para você e fala, ó, é série tal, você é aquele cara ali de camisa azul. Como trabalhar isso? Como interpretar essa linguagem, essa imagem, esse texto minúsculo de uma forma verossímil, né? E esse vai ser o nosso grande dilema, nosso grande alicerce. Né? E eu insisto sempre na mesma coisa. O processo de interpretação, e eu vou ampliar isso para outros profissionais de voz. E eu tenho aqui um exemplo que é a Bia, se estiver aí, Bia Abad, minha amiga, ela trabalha na Shell, né? E ela precisava apresentar um trabalho uma vez. E ela estava com muito medo, muito medo. E eu falei, olha, eu posso te ajudar. E a gente fez algumas aulas particulares, né? Na minha casa, eu tinha um estúdio e tal. E foi impressionante como as técnicas teatrais, claro que moldadas para a questão, né, empresarial, para o trabalho dela, foram extremamente eficientes. Por quê? Porque as técnicas de interpretação, independente que seja para um artista, para um dublador, para um locutor, para um repórter, para um jornalista, ou para um orador, para um influencer, são as mesmas. E elas passam por etapas. Eu falei da primeira etapa que eu acho que é fundamental, que é a etapa intelectual, que é o que você tem de arquivo, o que você tem de memórias afetivas, de experiências, quando você pega o material bruto. É muito simples, é como você dá um texto para um profissional qualquer e pergunta para ele, o que é esse texto? Se ele tem o arquivo intelectual, imediatamente ele identifica, bom, esse texto é uma crônica, uma notícia, uma propaganda, uma poesia, e a partir desse processo, dessa identificação intelectual, que é a primeira, ele vai criar uma outra camada, que é a camada de impressão, que é a partir dessa impressão que ele tem, que ele vai conectar os registros para que a interpretação seja coerente. Por isso que às vezes a gente fala muito, né? Nossa, como fulano é canastrão, não está passando verdade. E a gente acha que na maioria das vezes isso é um problema de talento, e às vezes não é. E foi o problema que eu identifiquei como diretor quando eu dei a oportunidade de ex-alunos meus irem fazer uma audiência comigo. E eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, o cara era ótimo em cena, fazia ótimas coisas, agora eu dei um texto para ele e ele está no branco. Por quê? Porque não teve essa experiência intelectual. Que Stanislavski, para quem não sabe, era um teórico, a referência máxima em teatro, que escreveu 3 livros, propondo uma metodologia para o ator. O Stanislavski fala muito disso.
o ator que não tem experiências, que não tem embasamento intelectual, ele não tem de onde tirar arquivos para a construção do personagem. Então é muito importante, para que se interprete um texto, que você tenha conhecimento desse texto anterior, um conhecimento intelectual. Que isso demanda na tua interpretação. Então, às vezes, o cara que você fala que é canastrão, ele pode ser um excelente ator, mas ele não tem um embasamento intelectual para ter feito aquilo, né? Então, a gente chama dentro do teatro esse processo de embasamento teórico de laboratório. Alguém aqui já fez laboratório, sabe o que é? Fala aí, gente, vamos interagir, estão falando do tá pegando fogo. Ah, não, gente, isso aqui Esse pessoal é o umidificador. É o umidificador. Gente, vamos interagir aí, o conteúdo tá legal, manda aí uma cara do teatrinho aí, o símbolo do teatro, vamos interagir, chama todo mundo, convida todo mundo. O Igor está explicando o que ele vai passar nos 4 encontros que teremos. Então é importante vocês estarem atentos. É o umidificador, gente. Esse pessoal. Então, retornando. Então, para quem teve essa experiência de fazer teatro, do fazer teatral, da carpintaria teatral, sabe que nunca se vai para o palco antes de se fazer uma leitura de mesa e, posteriormente, um laboratório. O laboratório nada mais, nada é do que você, após a total compreensão e imersão da obra, né, do texto, a partir do momento que você tem conhecimento histórico, geográfico, espacial, cultural, todos esses elementos que são intrínsecos ao texto, você parte para o processo de laboratório. Bom, vou dar um exemplo. Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. Sonhos de uma Noite de Verão é uma comédia romântica que se utiliza da mitologia grega, de personagens da mitologia grega. Se você não tem esse conhecimento, você vai imediatamente para o que eu chamo da mímese óbvia, né? Você vai fazer a vozinha, você vai fazer a fadinha, você vai fazer o teatrinho infantil ruim, né? Que é normalmente o que a gente vê que são os estereótipos, né? Então, é o vilão falando com voz de Darth Vader, é a mocinha. E isso, na grande maioria das vezes, não é um problema de falta de talento. É um problema de falta de conhecimento e falta de embasamento, né? Para se chegar na interpretação. A interpretação imediata, ela cai nessas furadas, né? De cair no estereótipo, né? O estereótipo é muito bom em alguns momentos, do humor, determinadas caricaturas, mas até para você ser caricato, você tem que ter um embasamento teórico para depois você falar, não, você percebe que eu estava brincando, você percebe que isso é uma brincadeira. Né? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, Paulo Gustavo, que eu acho um humorista fantástico. Fábio Porchat, Marcelo Adnet. Vamos falar do Marcelo Adnet. Marcelo Adnet. O Marcelo Adnet é um artista completo. Ah, mas porque ele imita bem, porque ele tem carisma. Tudo isso. Mas para imitar bem, para fazer sotaque e para ter todo esse talento, o cara tem uma intelectualidade por trás, um embasamento teórico. O cara fala zilhões de línguas. O cara canta, o cara dança, o cara estuda. E a partir do momento que você tem esses elementos, você está preparado para propor diversos tipos de interpretação. Você vai do caricato ao dramático com facilidade, porque você tem talento? Sim. Mas eu digo sempre, em teatro, acho que em música também, acho que em artes, 60% é técnica, 40% é talento.
Digo até menos, 30, 10% é sorte. Igor, você tem como adiantar alguma coisa sobre o conteúdo dos 4 encontros, né? Que você vai abordar, qual texto, Uhum. qual intelectual? Tem como adiantar alguma coisa aí para a galera? De repente a galera tá ansiosa aí querendo saber. Então, galera, falei muito de teatro, eu acredito que deva ter pessoas que tenham outros objetivos, né? Então, eu vou tentar, assim, explanar como a gente vai utilizar a técnica da interpretação para as diversas vertentes, para as diversas profissões. Primeiro, dar foco para essas fases, até chegar na construção da personagem, né? Que é a fase intelectual, a fase sensorial, que eu chamo que são as impressões, a fase de construção e a fase final. Vamos trabalhar com textos diversos, propostos com interpretações diversas. E deixando claro que nosso objetivo não é uma proposta artística. O que a gente quer é que cada um de vocês, dentro da sua área, entendam o que é pegar um texto cru, entendê-lo intelectualmente, ter a impressão intelectual, mexer com seus arquivos, ligar os seus registros para que isso se transforme num produto final, que pode ser uma cena, que pode ser um loop de dublagem, que pode ser a defesa da sua tese, que pode ser uma audiência que você vai ter na vara da família, em que você vai precisar de criar uma persona, que pode ser dentro do seu relacionamento empresarial, que pode ser nos vídeos que você publica no YouTube. Porque interpretação é um filtro. Eu quero que isso tem que ficar muito claro. Toda interpretação ela é um filtro da realidade. Até uma fotografia é uma interpretação. Uma fotografia jornalística é uma interpretação. Por mais verossímil que ela seja, o fotógrafo, ou seja, o artista, ele escolhe o ângulo, ele escolhe o momento certo de apertar, de dar o clique. Então, isso é uma interpretação daquilo que ele viu naquele momento, que ele precisa de criar uma personagem, para passar adiante. Todos nós somos personas. Eu criei uma persona para fazer essa live. Eu tenho um embasamento teórico, técnico anterior para passar o conteúdo. Tudo isso são técnicas. Como malhar, como fazer musculação, como fazer ginástica. Uma vez que você domina essas técnicas, a sua interpretação se torna extremamente mais verossímil. E quando eu falo verossímil, eu não estou falando de verdade. Eu costumo dizer o seguinte, eu ia falar isso só no curso, mas eu acho que é muito interessante. Se eu não me engano, o Oswaldo Montenegro, que é uma pessoa que eu sou fã, tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: toda mágica tem um truque, e o segredo para o truque virar mágica é o segredo. O que ele quer dizer com isso? O mágico tem técnica. O ator, o artista, é um mágico. Ele domina as técnicas e ele sabe, mais do que ninguém, que a mágica é mentira. Assim como o público. Em inglês, contracenar, interpretar, é to play. Uma peça de teatro é play. O que é play? Brincar, jogar. A partir do momento que você interpreta no palco, agora eu estou falando estritamente do cenário artístico, né? Mas mesmo um jornalista, vamos abrir os caminhos. A partir do momento que você interpreta, você está criando uma ilusão. Você detém uma técnica como mágico e você cria essa mágica diante do público, que também já está preparado para aceitar essa mentira. O David Copperfield, que é um grande mágico, fez desaparecer um avião
na frente de todos. É lógico que a gente sabe que ele não fez esse avião desaparecer, mas ele domina tanto a técnica que na hora que ele interpreta aquilo, a gente faz como? E é essa verdade que a gente deve buscar na interpretação. Que aí, no curso, eu vou destrinchar mais. Stanislavski, para quem falou aí que estudou Stanislavski, ele falava muito da verdade interna, e isso é uma coisa, um dilema, um mito que eu quebro. Às vezes os alunos ficam, meu Deus do céu, esse cara acabou com o meu sonho. Eu costumo dizer para os atores, não sintam nada. Você é operário, você é como um neurocirurgião, você é pago para não sentir nada. Quem tem que sentir é a plateia. E aí a gente vai ampliar isso para o jornalista, para o repórter, para o fotógrafo. O Sebastião Salgado, que é um grande fotógrafo, já fotografou grandes tragédias. Você acha que ele não queria derramar uma lágrima, mas ali ele estava como um operário. Ele precisava dar o clique certo para emocionar milhões de pessoas e fazer daquele momento um momento histórico. O artista, quando interpreta e domina a sua técnica, ele consegue enganar a plateia igual ao mágico. Quando vocês entendem isso, quando o artista entende isso, que ele é um operário, que ele é um mágico, que ele é um ilusionista e que ele domina essa técnica da interpretação através do truque que o Oswaldo Montenegro falou, aí o cara faz qualquer coisa. E aí, nesse sentido, eu dou, por exemplo, Johnny Depp e Meryl Streep. Qualquer coisa que vocês assistirem desses dois artistas é, no mínimo, extraordinária. E aí, não só observando o trabalho artístico deles, observe as entrevistas que eles dão. Observe a vida pessoal deles. Vocês já viram a Fernanda Montenegro na capa da Caras? Vocês já viram a Meryl Streep louca? Vocês já viram Johnny Depp enchendo a cara ouvindo David Guetta em Las Vegas? Aí eu passo isso para vocês. A partir do momento dessa observação, que a gente começa a perceber quanto o conteúdo intelectual e a técnica são fundamentais para uma interpretação coerente e que passa décadas e você se surpreende. Meryl Streep já foi Margaret Thatcher, Meryl Streep já foi judia na Escolha de Sofia, Meryl Streep já foi dançarina, Meryl Streep canta, dança. Quanto mais conteúdo intelectual e técnicas o mágico domina, mais mágicas ele vai fazer. O mágico medíocre é aquele do baralho que você compra no stand do shopping e faz na festinha do seu sobrinho. O David Copperfield é 1 em milhões. Tô falando pra caramba, né? Igor, muito bom, muito conteúdo, muito legal. E o que você falou tem verdade, Igor. A linguagem corporal fala muito, né? Também não adianta a pessoa ter muita teoria e na hora de interpretar lá, né? Tá parado, né? Tu sente que a pessoa tá nervosa, tá dura, tem alguma coisa ali incomodando, né? Muito legal, muito legal. As referências que você usou, bem, muito legal, legal mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer que Igor, eu... fala um pouco da Tati Vidal, que ela Sim. vai participar, um pouquinho do histórico dela, convívio que você já teve com ela na sua carreira profissional, né? Olha, Alex, obrigado, querida. Então, e aí em função dessa minha experiência, em 2010 ou 2011, eu fiz a loucura eu fazia aula de canto
E aí, foi graças ao treinamento do Igor que consegui ficar no meu trabalho na Shell. Bia, Que legal, hein? eu vou abrir um pouquinho. A Bia é um exemplo maravilhoso, tá, Bia? Eu vou falar um pouquinho da sua vida, para vocês entenderem. Falando desse espetáculo, a Bia é minha fã, olha, a minha única fã. Em 2005, eu lancei um livro LGBT. E a Bia viu um anúncio em algum lugar, a Bia de Petrópolis, e apareceu no lançamento do meu livro, no Armazém Digital, uma livraria que existia no início da década do século, do milênio. E nós nos tornamos amigos, a Bia é uma amante de literatura. E, Bia, eu vou falar um pouquinho de você. A Bia tem deficiência auditiva, uma deficiência auditiva grave. E eu nunca consegui entender isso. A Bia, ela faz leitura labial. E quando a gente se conheceu, ela se tornou minha fã, nos tornamos grandes amigos e tal. E a Bia sofreu um bullying terrível no Itaú, né? Ela trabalhava no Itaú, em Petrópolis, sofria bullying, era massacrada e foi uma história assim, terrível, terrível, terrível. E ela foi trabalhar na Shell. E cresceu absurdamente na Shell. E a Bia, apesar de ter um problema auditivo, ela faz uma leitura labial absurda, que eu nunca entendi essa técnica. A gente já foi num show do Elton John, não é, Bia? Num show do Elton John, ficamos distantes, a gente estava assim, próximos, mas para mim era distante, ela estava, sei lá, 500 metros da gente. A Bia cantava todas as músicas, e eu olhava para ela e falava, como este ser humano está entendendo? E ela falava, pelas vibrações. Eu sei, eu estou ouvindo vocês cantando. Ela, pelos nossos lábios e pela vibração das pessoas ao redor, ela sabia que música. E isso, para mim, foi um exemplo assim de... ainda é um exemplo de técnica e de interpretação fantásticos. Porque ela teve, dentro da problemática dela, das crises dela, dos traumas dela, que criar uma interpretação do universo. E isso é técnica. Que legal. E aí a gente ficou muito amigo. A Bia foi aderecista de um espetáculo que eu vou falar, que foi quando eu fiz parceria com a Tati. Mas anos depois, eu tinha um pequeno escritório, morava num outro apartamento e tal, e comecei a trabalhar com alunos dando aula particular. E a Bia foi uma das primeiras alunas que chegaram em mim. Ela estava desesperada para mostrar um trabalho, eu não lembro exatamente o que era, mas eu sei que era essencial para a promoção dela dentro da Shell. E ela chegou em mim completamente crua. Eu comecei a aplicar algumas técnicas de interpretação, isso é muito importante, tá, gente? Eu não sou professor de voz, eu não conheço fisiologia da voz, por isso a minha parceria com a Tati, vocês vão entender isso. Eu dou aula para profissionais de voz de interpretação e técnicas corporais que ajudam numa melhor prática. A Bia chegou muito crua. E na segunda aula ela já foi se desenvolvendo. E foi uma coisa absurda, que um belo dia ela chegou para mim e falou, apresentei o trabalho, foi ótimo, fui super elogiada e fui promovida. Em como essas técnicas são fundamentais, como fazer musculação, como fazer alongamento para o bailarino. O trabalho do ator é diário e disciplinar. É como trabalhar um músculo, como aprender a andar. Então, isso é muito, muito importante, gente. Muito importante. Falando da Tati. A Tati Vidal, ela era minha professora de canto. E sempre foi uma estudiosa da fisiologia da voz. Ela dava a aula de canto voltada para teatro musical, que era o meu objetivo na época. E nas nossas aulas eu estava com uma ideia, ela veio com umas histórias, por que a gente não faz um show? Você acha difícil conciliar a dublagem, a arte de atuar e a dramaturgia? Você já teve dificuldades com isso na sua carreira? Já te respondo.
Arthur. É, então a Tati falou, pô, por que a gente não faz um show? Eu tinha uns repertórios e tal, cantava umas músicas de compositores gays. E eu já tinha uma ideia anterior de fazer um show, a gente se juntou, se uniu, se transformou numa coisa enorme. De repente, do dia para a noite, eu escrevi um espetáculo com 32 músicas, era um one-man show, era um espetáculo solo, contando a história da cultura LGBT desde a década de 40 até os tempos atuais, através das músicas. E foi uma loucura. Foi uma loucura, foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. A coisa foi crescendo, de repente eu estava com banda, de repente a gente estava estreando no Teatro Ipanema, a estreia foi uma tragédia, uma coisa horrorosa. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu estava 2 horas e 15 cantando 30 músicas, né? E a Tati é uma profissional extremamente competente. Ela tem um trabalho voltado para atores, para profissionais de voz, assim como eu, aliando as técnicas do canto. Ela é uma estudiosa da fisiologia da voz, ela entende todo o aparelho fonador, todo o aparelho respiratório, toda a mecânica da voz. E a gente criou uma parceria e criamos um curso chamado Sua Voz. E tivemos uns resultados muito bacanas, muito bacanas. O curso Sua Voz, até o próprio nome, era agregado ao objetivo de dar personalidade ao artista. Sua voz, porque a voz e a interpretação é pessoal e intransferível. Por isso a gente batia nessa tecla, é a sua voz. O que vai diferenciar o ator, o dublador, o cantor do mercado é aquilo que ele faz de especial, que só ele faz. Por isso a gente criou esse nome. E tivemos resultados assim, muito bacanas. Algumas aulas particulares, demos um curso muito legal, que no final a gente montava uma radionovela. E a Tati, desde então, a gente sempre bateu muita bola. Enfim. E agora a gente está voltando com a parceria. A Tati vai dar a segunda aula do nosso curso, vão ser 4 encontros, e a segunda aula vai ser toda de técnica vocal. Porque na primeira aula eu vou propor algumas coisas que vocês vão enlouquecer. A Tati vai vir para dar um suporte para vocês de fisiologia da voz, vai falar de rouquidão, vai falar de técnicas de grito, de como aquecer e desaquecer a voz, para vocês terem essa base para o trabalho posterior que a gente vai fazer. Então é isso, a participação da Tati é essa. Quem for fazer o curso, aproveite, porque o curso é rápido, a gente vai trabalhar com agilidade, com deveres de casa, então ficar bem atento ao nosso cronograma e à nossa dinâmica, porque é para ser um curso rápido. Agora, o Arthur fez a pergunta com relação a conciliar as coisas. Não, isso. Não, Arthur, não é fácil. Nunca foi. Para ser bem exato, é um desespero. Eu tenho um histórico longo, assim. Eu comecei a minha carreira aos 10 anos de idade como bailarino. Dancei por alguns anos, numa década em que não existia homem que dançava. Depois fui para a questão acadêmica, fiz o bacharelado. E mais, sou acrobata também, acrobata aéreo. É uma gama de possibilidades maravilhosa, que faz você ter ferramentas para os momentos específicos da sua vida. Isso já foi muito bom para mim. Mas, por um lado, me dificultava, porque sempre existia aquele momento em que eu era mais acrobata. Então, no momento em que eu fui mais acrobata, eu tinha uma estética de acrobata. Então, eu tinha cabelo vermelho, eu tinha piercing, E eu achava que isso era bacana, porque eu fazia muito evento de noite, eu trabalhava muito em rave e tal. E eu não entendia que isso estava me vetando em outros trabalhos. Então, o material que eu entregava para produtoras, enfim, para agências, era o material do Igor performático acrobata, o que era péssimo. E eu era muito imaturo, muito ingênuo, eu achava que isso me vendia. Então, na Globo tinha uma foto minha com cabelo vermelho, com piercing, com corrente, enfim.
Então, é muito confuso, sim. Você precisa de ter uma sorte de um Miguel Falabella para ser reconhecido por isso. Muitas vezes eu era criticado. Eu lembro, inclusive, quando eu comecei a trabalhar canto, eu tive um convite de um maestro. Eu ia fazer um musical, uma amiga tinha comprado os direitos de um musical e tal. A gente ia fazer o Notre Dame de Paris, o musical. E eu fui estudar canto lírico e o cara me coloca uma partitura na minha mão. E não era o meu objetivo. E aí eu falei, não sei ler partitura, né? E o cara me massacrou. Aí ele falou, o que você gosta de cantar? Eu falei, eu gosto de cantar isso, meu objetivo é esse, eu quero fazer musicais da Broadway. O cara me execrou. Ele falou, com essa tua voz, a minha voz grave, eu sou baixo profundo, que é uma voz difícil de se encontrar. Ele falou, não, você tem que ir pro canto lírico. E me execrou, eu saí dele péssimo, né, cara? Falei, bom, é uma porta que se abre, o cara tá elogiando minha voz, mas ao mesmo tempo eu não quero isso. Uhum. E aí eu tinha que fazer decisões. E não só decisões profissionais, mas decisões econômicas também. Eu me tornei professor do município por necessidade econômica. Eu terminei o meu bacharelado de artes cênicas, fui para o mercado, achando que eu era o máximo, porque eu conhecia Stanislavski, porque eu conhecia Brecht, e de repente ia fazer audição com o modelo da Ford, que não sabia nem escrever o nome, e ganhava o papel e eu não. Então, não é fácil. Também sou dramaturgo, também escrevo. Isso amplia, amplia. Mas a partir do momento que as pessoas te conhecem como dramaturgo, elas acham que você também tem que ter uma produção industrial. Então, quando eu comecei a escrever, algumas coisas minhas começaram a aparecer, principalmente na área do humor, as pessoas começaram a querer demanda. Igor, me manda uma coisa. Eu falei, não, peraí, me paga, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer. Nesse momento, por exemplo, até em função de uma doença crônica que eu tenho, não se assustem, tá? Não é contagioso, não, eu estou bem, eu tenho fibromialgia. Depois vocês pesquisam no Google. Em função do agravamento da fibromialgia, eu tive que largar as minhas atividades físicas. Então, deixei de fazer acrobacia, eu tive que parar de cantar, porque afetou minha voz. Então, eu estou num momento muito dublador. Mais ou menos, né? Então, isso invariavelmente vai acontecer na carreira de vocês. Se por um lado abre portas, por outro pode te limitar. Porque as pessoas ficam, pô, você é acrobata? Não, mas peraí, você é cantor? O que você é? Né? E são decisões que você tem que fazer no decorrer da sua história e falar, cara, o que eu quero? Eu quero ser um ator múltiplo, eu posso comprar essa briga? Ou eu vou dar aula no município, como eu dei, e me anulei como ator durante 7 anos, e quase dei um tiro na cabeça, quase matei alunos, porque eu não podia mais trabalhar como ator. Não é fácil. Eu não estou jogando um balde de água fria, mas lembre-se, se você tem competência e técnica para isso, não deixe de lado. Matar um sonho é perder um braço, né? Isso foi a resposta a questão do tempo, né, Igor? Tem gente também que a galera nova, né, dá para focar em mais de uma prioridade, na verdade, né? Porque é o que a gente sempre fala, né? A gente escolhe uma coisa, tá renunciando outra, né? Mas a vida é a escolha. A vida é a escolha. Vamos falar um pouco de... estou entortada de ouro, fico com a cara Mr. Bean. Alguém fez alguma pergunta que eu não respondi, que eu vi que nesse decorrer... Passou aqui... Imagina, Arthur, eu que agradeço. Aqui, cadê? A Flória. Depois que fiz o curso de teatro, passei a participar de um grupo teatral. O meu olhar para a vida se tornou um laboratório permanente. Flória Milato. Exato. Glória, o nome dela? É Glória? Flória. Glória. Querida, isso que você falou é a base do trabalho de interpretação. Um trabalho do artista e do ator, nós somos, né, além de mágicos,
né? Nós somos imitadores da realidade. Nós somos reprodutores da realidade. Nós utilizamos o nosso filtro, né? E a partir daí a gente entrega a interpretação, a gente entrega o personagem. O artista, o ator, ele é um observador constante. Constante. Ele é um observador da matéria, ele observa a mesa, a cadeira, os fenômenos da natureza, ele observa o psicológico, ele observa o sentimental, porque a partir do filtro dele, ele precisa dar uma interpretação que, repito, é pessoal e intransferível, e é isso que vai te diferenciar do artista medíocre. Quanto mais experiências você acumula na sua vida, são coisas... aí eu vou voltar a Stanislavski. Quem não leu Stanislavski, faz uma forcinha. Depois, no meu curso, eu vou desmistificar uma série de coisas. Eu costumo dizer que o Stanislavski, que era o primeiro teórico que colocou em livros sobre a metodologia do ator, ele falava coisas muito óbvias. Ele falava que o ator precisava estudar, se exercitar, ler, acumular experiências, viajar, comer muitas coisas para sentir gostos. Isso é uma coisa tão óbvia, né? E aí eu falo, o Stanislavski era o Darwin. Ele falou o óbvio biológico do trabalho do ator. Quando você acumula essas experiências, a sua quantidade de arquivos é muito maior. Se você já viajou, que seja, mas eu não tenho dinheiro, a gente arranja umas desculpas, né? Eu, como professor do município, então, meus alunos davam zilhões de desculpas. Porque o teatro não chega na periferia. Eu falei, cara, na boa, não chega porque vocês não vão assistir, sabe? Não arranje desculpas, não arranje dificuldades. Não posso viajar, desculpa que eu não posso viajar para os Estados Unidos. Viaja para Xerém. Viaja para o play da sua casa. Mas eu moro no cortiço. Vai para a janela e observa. Observa a tua vizinha. Livro é muito caro. Vai para a biblioteca. Porque às vezes eu vejo a pessoa, eu não tenho dinheiro, desculpa, eu não tenho dinheiro para assistir um musical. Aí o cara está com um iPhone melhor que o meu, entendeu? Tenha prioridades, acumule experiências, assista de tudo, prove de tudo, porque isso vai ser o seu elemento básico para você não ser um ator medíocre. Com certeza, com certeza. Gente, esse curso é direcionado para você que trabalha com voz, tá? Seja ator, dublador, locutor, advogado, contador, para todo mundo, tá? É uma experiência, assim, acho que vai ser uma experiência fantástica, né? E não fique nessa de, caramba, eu já fiz teatro, para que fazer, isso e aquilo. É o que o Igor acabou de falar. Quanto mais a gente observar, quanto mais a gente acumular conhecimento, informação, melhor, tá? São apenas 7 vagas, serão 4 encontros, tá? E, assim, a gente já tem 4 vagas já, né? Igor, só temos 6 vagas, na verdade, agora. 4 vagas já foram preenchidas. E com essa live, com certeza, a gente vai preencher as 10 vagas. E é isso. Quem quiser, manda um direct aí pro Insta da Dubler ou um oi lá no WhatsApp que a gente reserva a tua vaga. Mas vai ser bem legal. A gente pretende fazer mais, né, Igor? Independente da pandemia. A gente pretende fazer mais. E é o que eu falei em lives anteriores, né? O objetivo da Dubler Mix é oferecer cursos livres de teatro, né? E quem sabe um curso profissionalizante, né? Que dê um direito a você dar entrada ao teu registro profissional, né? Primeiro vamos, né, ver como é que está o terreno, como é que estão as coisas, com os cursos livres. Então, esse curso que a gente vai oferecer agora, está oferecendo agora, né, que vai ser executado em julho, é uma grande oportunidade de vocês conhecerem a metodologia de trabalho do Igor, né, e ganhar um pouquinho de conhecimento e informação, né, gente? E é um valor, a gente está cobrando um valor muito simbólico, né, Igor? Muito simbólico, gente, muito simbólico.
É bem acessível. Bem acessível. Eu acho que se você deixar de comprar 2 pizzas no final de semana, tu paga o curso. A gente está com tempo ainda, vai me assessorando. Tem mais 12 minutos. Tá. Marcelo, acho que foi o Marcelo que perguntou uma pergunta que eu me faço sempre. Como não ser caricato, né, na interpretação da dublagem, já que a gente não tem uma leitura prévia do texto? Esse é o meu grande dilema na dublagem. Eu confesso que muitas coisas que eu assisto e que são fundamentadas e que a gente está acostumado, eu detesto, eu acho péssimas. Péssimas, péssimas, péssimas. Aí a gente tem que tomar muito cuidado para não especificar, mas assim, é muito difícil te dar essa resposta. Tá? Até principalmente para quem estuda teatro, que está acostumado com laboratório, com pesquisa, em levar o texto para casa, né, em experimentar. Na dublagem a gente não tem isso. Para quem não é de dublagem, viu o Luciano, meu ex-marido está aí, Lu, que me acompanhou toda a minha trajetória. Então, assim, é muito difícil. E isso acaba sendo até uma armadura que eu tenho que trabalhar cotidianamente, quando eu entro no estúdio. Por ter todo esse embasamento teórico, isso cria em mim uma casca que como é que se fala? Meu Deus do céu. Consciente, não é proposital, é intrínseca em mim, que quando eu vou dublar, eu tento fazer da forma mais natural possível, ou eu tento fazer o contrário. Eu sempre me ferro. Então eu digo o seguinte, dublador, faça do jeito que o diretor pedir. Principalmente se você estiver iniciando e se você estiver pegando pequenos papéis. Não tente impressionar com vozes caricatas de desenho animado. Ah, eu vou fazer um policial, então eu vou fazer uma voz assim. Eu já criei dilemas absurdos durante a aula. Né? Eu continuo fazendo aula, e isso é muito importante. Né? Às vezes você está no mercado e você precisa fazer muita aula, às vezes não é para prática, para ficar conhecido. Isso é uma coisa que precisa ser dito para o dublador também. Mas, durante a aula, ser muito criticado pela minha voz de locutor. Igor, tenta sair dessa voz. Igor, já conheço essa voz. Igor, não tenta me impressionar com essa voz, que é a minha voz normal. E aí, quando eu vou para a bancada, eu tento criar uma voz. Não, Igor, eu quero a sua voz. Oi? Eu falo, mas a minha voz... Não entendi. Não entendi. Tem gente que já me dirigiu aí, eu acredito. Eu falo, mas o cara é velho, tá na Índia, é um xamã. Não, eu quero a sua voz. Mas não discuta. Não discuta. Faça o que o diretor pedir. Quando você tiver um trabalho maior, um boneco maior, um conhecimento maior do conteúdo, provavelmente você vai bater bola com o diretor e naturalmente você vai conseguir criar alguma coisa. Mas se você vai fazer uma pontinha, não tem intimidade com o diretor, faça industrialmente e não se sinta prostituto por estar fazendo isso. Né? Acho que eu respondi, Marcelo. O diretor tem sempre razão, o Amorão falou. O diretor tem sempre razão. Muito legal. Gente, só para lembrar aqui, antes que o nosso tempo acabe, quinta-feira a Tati Vidal vai estar aqui, tá? Vai ter uma live com ela. Igor, faltam 10 segundos. 10? Nossa, já passou esse tempo todo. Passou rápido? Eu me perdi na contagem. A gente não vai voltar? Não tem como voltar? Pode. Vai encerrar aqui, eu volto. Para a gente finalizar. Para a gente finalizar. Show. Então a gente volta, galera. Não